Oi pessoal, tudo bom? Há uns meses atrás eu fiz um vídeo, né, falando das minhas impressões com o fone da LifeSky, que no caso é esse aqui, né? Foi um vídeo mais mostrando quais eram os benefícios de adquirir o fone, e após 6 meses eu tô aqui de novo fazendo o vídeo para mostrar como que esse fone, se ainda tá entregando os mesmos benefícios, né? E em que ocasiões que eu mais utilizo ele. Então, tem um vídeo, né, que você pode ver, eu abrindo aqui, então o fone fica aqui dentro, eu sempre conservo ele aqui dentro, apesar da caixazinha já estar um pouco deteriorada, eu prefiro manter ele aqui dentro, então toda vez que eu preciso levar ele, por exemplo, aqui eu utilizo muito para ir para o trabalho. Eu levo ele pro trabalho, então eu coloco dentro da minha mochilinha, porque eu acho que aqui conserva mais o aparelho, até porque ele foi um pouquinho caro. Falando já de preço, eu não sei se ele elevou, né, por conta de tudo que entrou em inflação, talvez ele tenha aumentado de preço. Mas é bom sempre estar dando uma olhada para ver esses momentos em que tem promoção, por exemplo, porque eu adquiri ele numa promoção. Na época, uns 469, se não me engano. Então, é bom pegar essas épocas de promoção que você tem ali uma possibilidade de estar pagando menos. O LifeSky, ele é um produto, né, desenvolvido para nós autistas que temos hipersensibilidade sonora auditiva, porque ele tem um botão, né, próprio, tá até escrito, ó, para autismo, próprio para fazer com que os sons do ambiente eles não fiquem tão intensos e agressivos para a gente. Eu penso que o grande diferencial do fone da LifeSky é que ele não cancela os sons, né, do ambiente. Então, o som para quem não sabe, o som ele ajuda a gente a se direcionar no espaço. Então, quando você cancela esse som, consequentemente, você perde essa orientação espacial. Essa é a grande dificuldade que a gente encontra, por exemplo, em abafadores de ruído, porque ele te faz você perder a direção do espaço. Então, o fone da LifeSky, ele não faz isso. Ele drena o som. Aquele som que está incomodando, ele deixa de incomodar de forma tão agressiva. Ele fica mais suave. Então, se eu tivesse que pontuar o que ele tem de diferente dos outros canceladores de ruído, é essa questão dele não cancelar o ruído totalmente, mas de suavizar eles. E fora isso, ele é um fone de ouvido como qualquer outro. Você pode utilizar para ouvir suas músicas, tem uma qualidade muito boa. Né? Eu achei que nessa parte de fone ele ia ficar a desejar, mas não, você coloca lá, inclusive por conta dessa questão da drenagem de som, ele entrega uma experiência para quem está ouvindo muito melhor, porque ele suavizando o ambiente exterior, né, você fica muito mais concentrado naquele som que está saindo do aparelho. E outra coisa muito legal é o tempo de carregamento dele. Aliás, o tempo de carga que ele dura. Né? Na própria embalagem diz que o tempo de carga dele vai em torno de 12 horas de reprodução com apenas 2 horas de carregamento. Né? Então, você bota ele para carregar por 2 horas e você tem uma entrega de 12 horas de bateria. Isso na opção sem o cancelamento, né? Sem o botãozinho ativado. Agora, com o botãozinho, eu percebi que ele dura muito também, mas não é tanto. Né? Você poderia, por exemplo, chegar umas 9 horas, mais ou menos. Eu não consigo dizer de fato se ele chega a isso, porque eu nunca usei direto às 9 horas, direto às 12. Mas eu lembro de ter usado ele muitas vezes, demais, assim, por períodos de 3, 4 horas. E não, ele não pediu carga, né? Essa carga aqui ainda tá uma carga de quando eu vim morar aqui em Picos. Claro que de lá pra cá eu não tenho usado muito ele, né? Mas, por exemplo, eu já utilizei ele em outras situações em que eu fui numa festa e tava tendo muito barulho, a gente tava muito próximo do som, né? Das caixas de som. E eu coloquei o fone durante a festa e mesmo a bateria
que eu não tinha lembrado de carregar, né, que eu nem me atentei a isso, mas mesmo ele descarregando, sem estar funcionando o botão, eu consegui só com o abafamento dele próprio, né, ficar de uma forma muito confortável. Os fones, eles são muito confortáveis, né, tem um acabamento incrível aqui em cima, então não fica apertando aqui no seu ouvido e também na parte de cima que encosta, né. É bem acolchoado, gente, é uma qualidade que é o grande diferencial desse produto. Deixa eu pensar em mais alguma coisa. Quando eu gravei a primeira vez as impressões que eu tive sobre ele, eu tinha falado sobre um desconforto que eu senti ao utilizar a primeira vez. E aí eu ia ficar ali percebendo durante alguns dias e meses se era só uma questão de adaptação. A sensação que a pessoa pode ter, não posso dizer de outras pessoas se elas vão sentir o mesmo, mas é algo como, para quem já andou de avião, aquela sensação de apertar o ouvido quando você está lá em cima e tem aquele aumento de pressão, né? E foi essa sensação que eu estava sentindo. Mas é só uma questão de adaptação. Com o tempo você pode já utilizar nas segundas, terceiras vezes, você já vai se acostumar. É só essa adaptação de estar utilizando um aparelho como esse. Porque eu nunca tinha tido a experiência de utilizar uma espécie de aparelho que trabalhasse esse cancelamento, né? Então, onde que eu utilizo ultimamente o meu fone? Eu uso muito no trabalho. Eu trabalho com atendimento ao público, em banco, né? Muita gente aqui imagina como bancos é muito lotado, tem muita gente, muita movimentação. Especialmente para mim, que sou autista, né? Essa hipersensibilidade aos estímulos do ambiente, né? Pelo menos no que se refere a ações, eu consigo me adaptar utilizando o fone. Ele me ajuda bastante mesmo. O legal é que eu não deixo de ouvir o cliente, né? Então eu tô ali com o fone, coloco o fone e eu não fico sem escutar o cliente, então não preciso ficar tirando o fone para me ouvir o que ele tá falando. Então, se você tem uma dificuldade relacionada à hipersensibilidade, né? Não necessariamente autistas, né? Porque não só são os autistas que têm o transtorno de processamento sensorial, que a gente chama. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas eu indico, sim, muito, bastante, super o fone da Life Sky. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o site deles para vocês verem o preço, né? Ver se vale a pena ou se é um bom custo-benefício. E assim, se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, não deixe de compartilhar com quem você conhece. De repente você tem algum amigo que tem essa dificuldade com os estímulos do ambiente, né, em relação ao som, ou conhece mães de autistas, parentes de autistas que estão em busca de algo para facilitar essa adaptação, porque eu sei o quanto é difícil para a gente estar em ambientes com muitos estímulos. Então, se você chegou até o fim desse vídeo, muito obrigada!